Shalom, amados. Continuamos com a leitura do livro A Quarta Dimensão. Agora, capítulo 3, segunda parte. Dar assistência a 50 mil membros regulares não é uma tarefa fácil. Temos um serviço de atendimento telefônico 24 horas por dia em nossa igreja. E os assistentes trabalham o dia todo, recebendo chamados e dando instruções. Procuro não deixar que o número do telefone de minha casa apareça na lista telefônica. Mas as pessoas sempre acabam descobrindo meu número e o aparelho começa a tocar desde bem tarde da noite até quase ao amanhecer do dia seguinte. Outras vezes, estou descansando. Então, o telefone toca às 10 da noite. Pastor, diz uma voz, meu neto está com uma febre alta. Por favor, ore por ele. Às 11 horas, outra voz soa ao telefone. Meu marido ainda não voltou do trabalho. Por favor, ore por ele. E eu oro. À meia-noite, o telefone torna a tocar e uma mulher chorando me diz: meu esposo chegou em casa e me espancou. Oh, isso é terrível, já não desejo viver. Então, tenho de orar por ela. À 1 da manhã, recebo um chamado de um homem que está bêbado e me diz: minha esposa frequenta a sua igreja. Que o Senhor lhe ensina para que ela se comporte dessa maneira? Então, lhe dou uma explicação detalhada. De madrugada, chega um chamado do hospital. Pastor, a pessoa está agonizando. Poderia vir e orar por ela? Seu último desejo, antes de morrer, é ver o Senhor. De modo que jogo as cobertas e saio correndo para o hospital. O telefone toca tanto que às vezes simplesmente desligo o fio da tomada e exclamo: simplesmente me recuso a viver desta maneira e vou para a cama. Mas o Espírito Santo fala-me ao coração: você está sendo bom pastor? O bom pastor nunca deixa suas ovelhas sem ajuda. De modo que me levanto e ligo-o de novo. Há uma vantagem quando viajo ao exterior. Finalmente posso ter uma boa noite de descanso. Certa noite, durante um inverno muito frio, estava bem confortável na cama, quase a adormecer, quando o telefone tocou e um homem perguntou: pastor, o senhor me conhece? Claro que o conheço. Fiz o seu casamento. Venho me esforçando por 2 anos, com todas as minhas forças, mas nosso casamento não está funcionando, disse ele. Hoje de noite tivemos uma grande briga e decidimos separar-nos. Já dividimos nossas coisas, mas falta algo, uma bênção do Senhor. Casamo-nos com sua bênção e desejamos divorciar-nos com ela. Que posição na qual se encontra o ministro. Abençoá-los na união e depois abençoá-los na separação. Respondi: vocês não podem esperar até amanhã? Está frio demais e já estou na cama. Tenho de ir agora? Pastor, respondeu ele, amanhã será tarde demais. Estamos nos separando hoje. Não queremos que o Senhor faça um sermão. É tarde demais para isso. Não há mais esperança para nós. Simplesmente venha e nos dê uma bênção para que possamos nos divorciar. Arrastei-me para fora da cama e fui para a sala de estar. No coração estava com raiva de Satanás. Pensei:
Isto não é obra do Espírito Santo. Isto é obra do diabo. Ao começar a orar, imediatamente entrei na quarta dimensão. Uma vez que visões e sonhos são a linguagem do Espírito Santo, mediante a quarta dimensão, posso incubar a terceira e corrigi-la. Ajoelhei-me, fechei os olhos e, por intermédio da cruz de Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, comecei a ver esta família reunida de novo. Mentalizei um quadro claro e orei. Ó Deus, torna esse casamento como a imagem que tenho. Enquanto orava, fui tocado pela fé e, no nome de Jesus Cristo, mudei essa situação para a quarta dimensão. A quarta dimensão, com seu poder positivo, era minha, de modo que fui para o apartamento desse casal. Viviam em um apartamento fantástico de luxo. Tinham de tudo, mas ao entrar, senti um calafrio, o ódio que existia entre marido e mulher. A pessoa pode ter todos os bens materiais do mundo, mas se houver ódio em sua família, essas coisas materiais não serão bênção alguma. Ao entrar, encontrei o homem na sala de estar. A esposa estava no quarto. No instante em que entrei na sala de estar, o homem começou a falar mal da esposa. A esposa então entrou correndo na sala e foi dizendo: "Não dê ouvidos a ele, ouça o que eu tenho a dizer." E começou a falar mal do marido. Ouvindo o marido, tudo o que ele dizia parecia certo. Mas quando ouvia a esposa, tudo o que ela dizia também parecia estar certo. E cada um deles estava certo em sua própria opinião. Ambos estavam certos, e eu espremido entre eles. Ambos diziam que o casamento estava terminado. "Não ore por nós", continuavam a repetir. "Simplesmente ore por nosso divórcio." Mas eu já tinha vencido essa decisão da terceira dimensão, ao usar a fórmula da quarta em meu coração. Com confiança, peguei a mão do marido e a mão da esposa e disse: "No nome de Jesus Cristo, ordeno que Satanás desfaça o laço de ódio deste casal. Neste instante, no poderoso nome de Jesus Cristo, ordeno que estes dois sejam reunidos, que sejam ternos e unidos." Subitamente, senti uma gota morna cair-me sobre a mão. E ao olhar para o homem, vi que estava chorando e suas lágrimas estavam caindo. Pensei comigo mesmo: "Oh, louvado seja Deus, funcionou." Ao olhar nos olhos da esposa, podia ver que também estavam cheios de lágrima. De modo que uni as mãos deles e disse: "O que o Senhor uniu, não separe o homem, nem circunstância alguma." Levantei-me e disse: "Já vou." Os dois acompanharam-me até o portão e, enquanto eu saía, disseram: "Até logo, pastor." "Louvado seja Deus", respondi. "Funciona." No domingo seguinte, os dois estavam no coro e cantaram lindamente. Depois do culto, apertei-lhes a mão e perguntei à esposa: "O que aconteceu?" "Bem, não sabemos", respondeu ela. "Mas quando o Senhor disse aquelas palavras e deu ordens tão fortes, sentimos algo desfazer-se em nosso coração. Foi como se uma parede tivesse sido destruída e fomos sacudidos. Subitamente, tivemos a impressão de que talvez devêssemos tentar uma vez mais. E essa impressão veio a nós dois ao mesmo tempo. Depois que o Senhor saiu, passamos toda a noite desfazendo as malas."
Pensando no incidente agora, não podemos compreender por que brigávamos tanto, por que nos íamos separar. Agora amamos um ao outro ainda mais do que antes. O Espírito Santo precisa de sua palavra e também da minha. Se eu tivesse implorado a eles, ou se tivesse orado silenciosamente com eles, eu teria errado o alvo. Disse a palavra e ela saiu e criou. O Espírito Santo precisa de sua palavra definida, a palavra falada de fé. Jesus proferiu a palavra falada a fim de mudar situações e criar. Os discípulos de Jesus Cristo usaram a palavra falada a fim de criar e mudar. Infelizmente, a Igreja de Jesus Cristo parece ter se tornado uma mendiga eterna, mendigando e mendigando, com medo de enunciar as palavras de ordem. Precisamos readquirir a arte perdida de expressar a palavra de ordem. Há uma terceira razão pela qual usar o poder da palavra falada. Por seu intermédio, a pessoa cria e libera a presença de Jesus Cristo. Ao abrir a Bíblia e ler Romanos capítulo 10, versículo 10, descobrimos que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É mediante a confissão da fé que a pessoa pode se assegurar da salvação que vem somente por Jesus Cristo. Em lugar algum, nesta passagem, diz ser necessário que alguém vá ao céu e de lá traga Jesus Cristo de volta à terra a fim de conceder a salvação. O que se diz é que as palavras que podem resultar em salvação estão perto, na sua boca e no seu coração. Onde está Jesus Cristo? Qual é seu endereço? Certamente que não é lá nos altos dos céus ou embaixo na terra. Jesus está na palavra dele. Onde estão as palavras que podem salvá-lo? Essas palavras estão em sua boca e em seu coração. Jesus fica limitado ao que você expressa. Assim como a pessoa pode liberar o poder de Jesus mediante a palavra falada, também pode criar a presença dele. Se você não falar a palavra de fé claramente, Cristo jamais pode ser liberado. A Bíblia diz: tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Mateus capítulo 18, versículo 18. Você tem a responsabilidade de levar e trazer a presença de Jesus Cristo. Sempre que me reúno com os meus 100 pastores assistentes, dou-lhes uma ordem estrita. Cabe-lhes a responsabilidade de criar a presença de Jesus Cristo aonde quer que vão. E vocês devem liberar Jesus e preencher as necessidades específicas. Permita-me dar-lhes alguns exemplos. Em nossa vizinhança, há várias igrejas de diversas denominações. Em certa igreja presbiteriana, o ministro fala somente acerca da experiência do novo nascimento. Ele fala com vigor, mas só a respeito da experiência da salvação, de modo que ele está liberando e criando a presença de Jesus que pode dar o novo nascimento para as pessoas. Os que vão à sua igreja recebem a salvação e nada mais. A Igreja da Santidade fica a uma quadra de distância e todos os dias fala sobre a santificação.
Santificai-vos, santificai-vos, exortam repetidamente. Muitas pessoas vão e recebem o toque da santificação. O ministro ali somente cria a presença do Cristo santificador. Na minha igreja, prego a respeito do Jesus que salva, do Cristo que santifica, do Salvador que batiza, do bendito Filho de Deus e do Jesus que cura. E todos estes aspectos se manifestam em minha igreja. Tento criar a presença completa, a presença total de Jesus Cristo. Você cria a presença de Jesus com sua boca. Se falar a respeito da salvação, o Jesus que salva aparece. Se falar acerca da cura divina, terá o Jesus que cura em sua congregação. Se falar do Jesus que realiza milagres, então a presença do Jesus que opera milagres é liberada. Ele é limitado por seus lábios e por suas palavras. Ele depende de você. E se você não falar claramente por causa do temor de Satanás, como é que Cristo Jesus manifestará seu poder a esta geração? Por isso, fale com audácia. Muita gente tem muitos problemas nos lares por não terem altares da família. Se o pai mantém um altar da família e fala claramente a respeito da presença de Jesus Cristo no lar e na família, ele pode criar a presença de Jesus Cristo. E Jesus pode tomar conta de todos os problemas daquela família. Muita gente tem muitos problemas nos lares por não terem altares da família. Se o pai mantém um altar da família e fala claramente a respeito da presença de Jesus Cristo no lar e na família, ele pode criar a presença de Jesus Cristo. E Jesus pode tomar conta de todos os problemas daquela família. Mas uma vez que muitos negligenciam o altar da família, negligenciam declarar com clareza a presença de Jesus Cristo e seus filhos ficam sem bênçãos completas de Deus. Não é necessário esperar até que você receba um dom espiritual especial. Sempre digo que os dons espirituais residem no Espírito Santo. Você mesmo jamais poderá possuir um dom espiritual. Suponhamos que eu possuísse o dom de curas. Então eu curaria todos os que me procurassem indiscriminadamente. Se eu tivesse o dom, eu o daria a todos. Eu não estaria discernindo clara ou justamente. O Espírito Santo vê uma necessidade e permite que a operação de um dom flua através de alguém para suprir essa necessidade. É importante lembrar que todos os dons residem no Espírito Santo, pois é ele que habita em sua igreja e mora em você. Através dele, você pode ter todo tipo de ministério. O ministério do ensino, da evangelização, de missões, pastoral e da cura divina. Por seu intermédio, como um canal, o Espírito Santo pode manifestar-se, de modo que não se preocupe em adquirir quaisquer dos dons. Seja audaz. Receba o dom da audácia e então diga a palavra. Fale a palavra claramente e crie a presença específica de Jesus Cristo. Libere essa presença específica de Jesus Cristo para a sua congregação e vai ter resultados específicos. O Pai pode criar a presença de Jesus Cristo no lar por meio de sua palavra falada. E Jesus se encarrega de todos os problemas da família. De modo que, da mesma forma, vou à minha igreja a fim de falar a mensagem,
plantar sementes específicas a fim de colher resultados específicos. Percebo uma grande falha nos cultos realizados nos Estados Unidos. Os pastores norte-americanos entregam mensagens fantásticas às suas congregações. Mas logo após o culto, as pessoas são despedidas e se vão. Não se lhes dá tempo para produzir o fruto que essas mensagens trouxeram à luz. Recebem todas as palavras faladas da mensagem, mas não têm tempo de orar, para que essa palavra se implante em sua vida de tal modo que se torne parte deles. Nos Estados Unidos, os cultos terminam cedo demais. Dê tempo à congregação, encurte os preliminares e os números especiais. Dê a palavra e deixe que o povo tenha mais tempo para orar junto. Deixe que as palavras sejam digeridas. Se isto fosse feito, ver-se-iam mais resultados nos ministérios desses pastores. Finalmente, suas palavras moldam sua vida, pois o centro nervoso da fala controla todos os outros nervos. É por isso que o falar em línguas é o sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo domina o centro da fala, domina todos os nervos do corpo e controla o corpo inteiro. De modo que, quando falamos em outras línguas, estamos cheios do Espírito Santo. Fale a palavra para controlar e sujeitar completamente seu corpo e sua vida. Dê a palavra para o Espírito Santo para que ele possa, com ela, criar algo. Então, crie e libere a presença de Jesus Cristo por sua palavra falada. Pregue a palavra. A palavra falada tem poder. E quando a pessoa libera essa palavra, é ela e não a pessoa que realiza os milagres. Deus não o usa por você estar completamente santificado, pois enquanto o cristão viver, estará lutando com a carne. Deus o usa por você ter fé. Irmãos e irmãs, façamos uso da palavra falada para o êxito em nossa vida, para o material com o qual o Espírito Santo possa criar e com o propósito de criar e liberar a presença de Jesus Cristo. Lembre-se de que Cristo depende de você e de sua palavra falada a fim de liberar a sua presença. O que vai fazer com esse Jesus que você leva em sua língua? Vai liberá-lo para a bênção dos outros? Ou vai trancá-lo com uma língua silente e com uma boca fechada? Que Deus o abençoe ao tomar sua decisão.